Quando uma empresa oferece a você uma válvula de escape, um portal para que você possa se transportar para um outro ambiente, uau! Isso cria um tremendo senso de valor para a empresa e para o cliente de maneira geral. Por isso que o brasileiro gosta de shopping. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Antenas Cast, o podcast da Antenas BI, feito com todo carinho e dedicação e falando sobre assuntos como marketing, pesquisa, desenvolvimento, inovação e hoje CX, um tema que a gente nunca tratou diretamente aqui e eu estou muito feliz de ter o meu grande amigo Jacques Meir. Tudo bem, Jacques? Como é que você está? Tudo bem. Nossa, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu adoro conversar com o Gustavo. A gente tem conversas ótimas já há bastante tempo. E eu estou muito feliz. Vamos lá, vamos em frente. Vamos fazer esse pessoal entender por que a gente está aqui. Jacques, é assim... Bom, dispensa apresentações, mas para quem não conhece, primeiro pode buscar na internet que para quem não sabe, vai saber quem é. Mas eu tenho que fazer meu papel aqui de host, diretor executivo de conhecimento do Grupo Padrão e mentor da CX Brain. É basicamente um dos papas do CX no Brasil. Posso falar isso ou não? Eu acho que você está exagerando um pouco, mas... Tá bom, vai um cardeal. É isso. A gente se esforça. É uma pessoa assim, quando o tema é CX, o nome Jacques certamente é um dos nomes mais associados no Brasil, que está no mundo. Estou muito feliz de ter ele aqui. É um universo que eu entendo relativamente pouco, nunca trabalhei diretamente com isso e estou muito feliz de ter aqui com a gente. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E é fascinante falar sobre a experiência do cliente, porque ela envolve um dos aspectos mais fundamentais da trajetória humana, que é o comportamento. E no CX a gente procura entender por que as pessoas pensam como pensam, agem como agem, consomem como consomem. E tendo do outro lado um monte de empresas que, na verdade, não olha para isso com o cuidado que deveria para poder interpretar por que as pessoas fazem o que fazem. Nossa, incrível, porque de uma certa forma podia fechar esse aspas aí e dizer que é uma empresa de pesquisa. Mas está muito perto, né? São assuntos muito que tangenciam um ao outro, né? Sim, na verdade a gente precisa sempre de dado. Né? No âmbito da CX Brain, que foi uma skill tech que a gente criou há 3 anos, a gente tem uma trajetória de 30 anos de pesquisas e dados acumulados. E não fazia sentido eu manter aqueles dados só para eventualmente poder fazer um relatório ou poder prover o meu conteúdo com algumas ideias, alguns insights. Fazia sentido eu trazer toda essa experiência, toda essa inteligência de dados acumulada e colocar a serviço, tá, das empresas para que elas possam entender como desbloquear o valor que a experiência do cliente tem nos negócios. Por quê? Porque elas estão cheias de obstáculos que impedem uma compreensão exata do poder da experiência do cliente dentro do negócio. Para começar, para a gente poder dar um bom start na nossa conversa, todas as empresas falam que são orientadas a cliente. A experiência do cliente está em todos os PowerPoints. Mas quando a gente vai para a mesa do board, o que está no centro não é o cliente, é o caixa. Como 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, alguém sai perdendo, normalmente é o cliente. E a gente precisa entender por que isso está acontecendo. E, na verdade, a gente precisa demonstrar para as empresas como que elas podem fazer com que o lado cliente da equação, né, vá de encontro ao lado caixa da equação. E isso, num país como o Brasil, tem uma importância fundamental, porque nós estamos num país de renda média, que, por sua vez, condiciona pessoas a tomarem decisões de consumo onde elas não podem ter erro. E por que elas não podem errar? Porque se uma empresa está buscando ROI, né, então, para investir em experiência do cliente, eu preciso ter retorno sobre o meu investimento. Legal, só que para isso elas precisam entender que o cliente quer ROS. E o que é ROS? Return over Sacrifice. Okay. Porque o cliente brasileiro ele é muito sacrificado. Tá. Ele tem renda média, ele sabe que ele precisa o tempo inteiro, né, tentar buscar formas de ter uma vida confortável. E para explicar um pouco bem, de uma maneira melhor, o que é ROS, eu estava com o zelador da minha antiga residência, ele é
costuma prestar vários serviços, né? E eu pedi para ele um dia ir lá em casa fazer um serviço. E ele ali, tal, né, mexendo no chuveiro, né, e fala: seu Jacques, a internet tirou o brasileiro da escravidão. Eu: como é que é? Como assim? Claro, seu Jacques, porque veja bem, com a internet, aquela pessoa que está lá ganhando aquele salário de R$ 2.500, que não dá para nada, ele consegue fazer um outro serviço, né? E ele se transforma em motorista do Mercado Livre, ele se transforma em entregador do iFood, ele se transforma em motorista do Uber, e ele consegue ter uma renda de 5, 6 mil reais, que era uma renda que ele não tinha. Quando você começa a estabelecer essa sabedoria popular com um dado, e o dado diz o seguinte: o Brasil tem hoje, tá, o menor nível de desemprego de toda a história. Sim. Menos 6%. Ou seja, as pessoas, de maneira geral, estão se virando. Tá? E se elas estão se virando é porque elas trabalham muito. Né? Elas trabalham muitas horas, estão fazendo diversas coisas. E estão aproveitando o que a internet tem, inclusive agora com inteligência artificial, para poder atingir um nível de consumo que elas esperam. Ora, desta forma, elas se sacrificam muito. Por isso que elas não podem ter erro em nenhum realzinho que elas gastam com suas empresas. Então, se vai comprar a geladeira, se vai comprar o televisor, se vai comprar o chocolate, se vai comprar o arroz, não pode ter erro. Por quê? Porque o sacrifício é grande. A empresa quer ROI, o cliente quer ROS. Eu quero retorno sobre o meu sacrifício. Quando você começa a entender essas dimensões todas e coloca sob a perspectiva da experiência, o que significa essa experiência? Não é você dar um tratamento VIP, classe A gargalhada para todo mundo, porque essa conta não fecha. Mas significa, para o âmbito do cliente no Brasil médio, tá, que são 69% da população, significa 1, cumprir os acordos. 2, entregar o que se promete. 3, dar uma gratificação emocional para um público que precisa de gratificação o tempo todo para poder se encorajar a continuar nessa trilha. Poucas empresas conseguem entender essa dimensão, porque elas estão ou orientadas a produto, né, muito orientadas a produto, meu produto é melhor que o seu, né? Ou elas estão orientadas a processo, eficiência, 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 ou elas estão orientadas a caixa, o caixa é rei, o caixa é rei, o caixa é rei. Você coloca essas 3 dimensões, bom, cadê o cliente nessa equação? E o cliente precisa de gratificação. Quando a gente olha ainda um outro elemento agregador a isso, que é a nossa experiência digital, nós temos ainda uma outra questão. Tá? O brasileiro, ele é um tremendo viciado em plataforma digital. Uhum. O brasileiro é um povo que tem problemas de sono incríveis, né? Mas quase 80% da população dorme mal. Dorme pouco porque trabalha muito, tem muitos afazeres no seu dia a dia, né? Muitos trabalham no modo presencial, né? 5, 6 dias por semana e gastam 2 horas de condução para ir, 2 horas de condução para voltar. Portanto, eles têm problemas com isso, né? Dormem pouco, mas passam 9 horas e meia por dia no celular. Ou seja, a pessoa não dorme 8 horas, mas fica 9 horas e meia no celular. Como é que você concilia isso? Olha, esta vida digital, ela tem consequências do ponto de vista mental. Ela compromete saúde mental? Sim. Tá? Então a gente precisa entender de que forma você consegue utilizar todo esse poder de engajamento do digital sem criar motivos para que as pessoas despertem tendências que foram contratadas por conta da nossa experiência digital. 2 delas muito evidentes. Tá? A primeira é a raiva. As pessoas hoje sentem muito mais raiva, tá, do que por conta da sua imersão digital do que sentiam até algum tempo atrás. O que eu quero dizer com isso? A nossa experiência digital, ela tende a nos confinar em determinadas tribos. Então, a ideia de tribalismo triunfou de uma maneira muito evidente, tá, nos últimos 10, 15 anos. Então, as pessoas se alinham naturalmente a determinadas tribos e tribos, tá, se fazem, tá, por meio da criação de vínculos comuns que caracterizam uma identidade.
Então você pega a identidade clube. Então, se eu sou do clube A, tá? O meu propósito de vida é simplesmente erradicar o clube B da minha equação. Elas não conseguem entender, mais das vezes, tá? Que sem o clube B não tem o clube A. Mas é por isso que a gente tem brigas e torcidas que são homéricas, né? Emboscadas, situações de briga marcada, é uma coisa maluca, né? Os times eles não podem entrar no estádio, mas eles vão brigar no metrô. Isso está acontecendo. Então, nós nos tornamos crescentemente mais intolerantes, mais impacientes e mais insatisfeitos. Pense em tudo isso, tá? Essas coisas todas, o que elas podem significar quando você começa a conversar com elas no dia a dia. Isso é um trabalho que você faz, né, muito bem com as suas pesquisas, porque você consegue fazer com que elas verbalizem no momento de certa segurança psicológica. Tá? Mas quando você começa a investigar um pouco mais, você percebe que determinadas manifestações afloram essa insatisfação. Vou dar um exemplo muito, muito trivial. Quem hoje suportaria ficar 30 minutos na fila de um banco? Quem, por sua vez, acha confortável ficar 15 minutos na fila do mercado? Quem, por sua vez, acharia razoável esperar 20 minutos por um Uber? Nós estamos mais impacientes, nós estamos mais insatisfeitos, nós estamos mais intolerantes. Posso fazer um parênteses aí, que tem uma história muito engraçada para contar? É de um comediante, tá? A história não é minha, não. Queria que fosse, mas não é. E é 200% dentro do que você está dizendo. O que ele conta? E até acontece com a gente hoje em dia. A pessoa pega um avião, embarca, senta no avião. E ela vai se conectar à internet no avião. Tá? E aí aquela internet do avião, por alguma razão, não funciona na velocidade que ela quer. Tendo pagado ou não. E aí a pessoa... Vou dizer que não tem acontecido comigo já, tá? Fica pé da vida, que fala assim, como assim? Essa internet nesse avião, não sei o que... De repente, a humanidade chegou num momento onde esqueceu que está voando a 8 quilômetros de altura, a 400 quilômetros por hora, e o cara está reclamando que não tem internet. Então, assim, já está sendo levado de avião, já está no seu assento, protegido com cinto de segurança, televisão na frente com canais, tem fone de ouvido para ouvir música... Mas a maldita internet não funcionou, acabou a experiência. Acabou a experiência. Pelo amor de Deus. Então, né, assim, lembra que você já tendo uma oferta de serviço, se a gente for colocar isso no marketing, o tal do serviço, né, benefício central e ampliado, né? Eu acho que a coisa do atendimento, do CX, enfim, da experiência, conta muito do ampliado, né? O benefício central, vamos falar de Kotler aqui, né, básico, é isso. Tudo bem, a pessoa pagou por uma viagem de A a B, do ponto A ao ponto B, certo? Mas ela já tem hoje uma expectativa, né, que cada vez mais eu vejo, independente de classe social, uma expectativa que está cada vez mais, primeiro, difícil de mensurar e cada vez com uma barreira maior. Assim, claro, a régua aumenta. A régua cada vez maior, eu vejo... O sarrafo sobe, o sarrafo está subindo. Como é que as empresas se adaptam a isso? Pois é, e você sabe que aí você tem um problema, né? Porque eu e você, Gustavo, a gente, de repente, surgiu uma tecnologia nova, surgiu uma plataforma social nova, a gente vai lá e adota. A gente aprende intuitivamente muito rápido, porque sou eu e você. Né? A taxa de esforço para que a gente possa mergulhar numa tecnologia nova, uma plataforma nova, num chat de inteligência artificial é ridículo. Coisa de minutos. Numa empresa não é assim. Porque uma empresa é uma construção, tá, imaginária de processos que devem ser acomodados para poder atingir um objetivo. O problema é, tem essa tecnologia, temos que adotá-la. Por onde você começa? Por que área? Vai começar pelo TI? Por que não? E as diretivas de segurança? Quais os limites que a gente pode impor para o uso dessa tecnologia? Ela vai estar aberta para todos? Ela vai estar fechada para todos? Você começa a ter um rol de decisões e de implicações que não são as da pessoa lá na ponta. Só que para a pessoa... Foi isso que aconteceu com o WhatsApp.
Né? As pessoas começaram a utilizar o WhatsApp, começaram a utilizar dentro da empresa o WhatsApp, elas formaram grupos informais dentro do WhatsApp, mas usar um WhatsApp Business como canal de atendimento demorou 10 anos. Pô, como assim demorou 10 anos? Porque foi muito difícil para as empresas, primeiro, ter uma plataforma confiável. Aí a Meta teve que elaborar todo um racional de modelo de negócio para que as empresas pudessem utilizar o WhatsApp. E aí, junto com o WhatsApp, veio, bom, mas eu vou fazer isso no atendimento humano, faço uma árvore de decisão. Aí tentaram emular a URA, que existia no telefone, como árvore de decisão do WhatsApp, o que efetivamente não funciona. Porque as pessoas não vão ficar esperando musiquinha no WhatsApp. Né? Então você precisa... não, aí tem a gente. Não, então a gente começou a colocar bot. Aí você coloca bots que são limitados, que não têm capacidade cognitiva e que esbarram nessa árvore de decisão. Perceba que há uma dicotomia gigantesca entre nós, pessoas físicas, e nós, pessoas jurídicas, para que a gente possa fazer com que a tecnologia responda à velocidade de adoção da pessoa. Esse é um dos pontos-chave. Então, esse processo se descolou, porque antigamente eram as empresas que traziam a tecnologia e as pessoas começavam a usar e levar para casa. Foi o que aconteceu com o PC. O PC não foi adotado massivamente do ponto de vista doméstico. Ele começou nas empresas e as pessoas começaram a ter computadores dentro de casa. Esse era o processo usual da tecnologia. Deixou de ser. Com a internet, tudo começou a ser adotado primeiro pelas pessoas e depois pelas empresas com seus processos já fixos, com toda a sua cultura já dominante, com todos os seus produtos já pensados e de repente surge isso que você muito bem colocou. Produto ampliado, benefício ampliado. Na verdade, é preciso servicificar o produto, porque produto sem serviço, tá, não vale nada. Por que não vale nada? Porque as pessoas querem verbalizar sobre o produto. É isso que o Michel Conforado fala que é brilhante. Né? Se produto não tem valor de fala, ele não tem valor nenhum para as pessoas. O valor não é o preço que você paga por ele, é o que você pode dizer acerca dele. Então, a gente está lá. Se você lembrar de uma campanha clássica dos bichinhos da Parmalat, claro. Tá? Aquela campanha teve a dimensão que teve porque os bichinhos foram falados. Eles caíram na boca das pessoas. Uma das grandes questões que envolve a propaganda atualmente, né, porque ela é chata, é porque a propaganda perdeu o valor de fala. Ela não consegue fazer com que as pessoas falem sobre produtos, tá, de uma maneira espontânea. Isto está a cargo dos influenciadores. E por que os influenciadores hoje assumiram esse papel? Porque eles criaram valor de fala. Eles trazem valor de fala. Logo, no dia a dia da experiência, qual é o fundamento da experiência? Entre outras coisas, além da gratificação, além do ROS, é gerar valor de fala. Você teve uma experiência tão positiva com a empresa que a internet lá em cima funcionou. E eu vou falar, não, viaja por aquela companhia porque ali a internet... Você esquece tudo o resto. Você esquece a água que o cara deu, as balinhas que ele te deu, porque ninguém mais serve refeição em voo, né? Mas não, a internet é porreta. Para você não tem outro valor. O que vale é a internet. É isso que tem valor de fala, percebe? Então, essas compensações, esse jogo de compensação é que o cliente exige o tempo inteiro. Só que para ele, vamos lá, ele é agnóstico de gestão. Ele não precisa saber que você tem que mover céus e terra para adotar essa tecnologia. Para ele, o que você precisa é simplesmente oferecer a tecnologia que para ele já faz parte do dia a dia. Durma-se com um barulho desses. Não, e depende muito da geração também, certo? Total. Dá para a gente fazer um corte de geração, né? No sentido de, por exemplo, vamos falar aqui de atendimento, né? Que é uma das partes do CX, certo ou não? Sim. Hoje é quase que obrigatório você oferecer muitas plataformas diferentes, depende do tamanho da empresa, né? Mas sabendo que, por exemplo, um canal de WhatsApp seja para um grupo, que eu vou dizer, mais jovem, que não quer pegar e ligar, né? Já quer ter uma coisa bem resolvida ali no WhatsApp, não quer ficar ligando para saber se você tem um sorvete de pistache ou não, quer mandar um WhatsApp para a loja. Você tem um pessoal um pouco mais velho que ainda gosta de ligar, tem outros que gostam de entrar pelo aplicativo, tem outros... o que você está dizendo, vê se eu entendi direito, é que oferecer, vamos dizer, esse atendimento, esse serviço, via canais de comunicação, não só são complexos internamente nas empresas, porque para eles acontecerem de fato, alguém tem que tomar decisão, né? E investir nisso. Mas também é uma loucura
do ponto de vista de entender o que o seu cliente realmente quer. Porque não é só sair enfiando chatbot ou concentrando tudo no WhatsApp Business, que claro, é importantíssimo, mas entender a outra ponta para ver o que faz sentido também, que não é one size fits all, ou é? Não é. Então, aí você tem 2 aspectos que a gente precisa colocar. Primeiro, sobre gerações. Essa é a primeira vez na história que 4 gerações convivem simultaneamente em diversos espaços. Seja espaço corporativo, seja espaço de consumo, espaço de lazer, de entretenimento social e assim por diante. Então você tem geração Z, geração Y, né, os millennials, a geração X e os baby boomers. Tá? Eventualmente você tem alguns veteranos e os primeiros alfas que estão começando a se engraçar no mercado de consumidor e assim por diante. Legal. Aí você então entende que para poder fazer frente a essa diversidade geracional e essa diversidade identitária, porque as pessoas hoje têm diversas identidades e elas se dão o direito de assumir diversas identidades ao longo da vida, o que a gente tem? Empresas resolvem então abrir canais para poder atender essas pessoas. O problema é, abrir canais é pluricanalidade. Eu estou abrindo canais porque eu preciso atender as pessoas. Legal. Como que você faz com que o cliente, a partir desses canais, tenha uma visão? Como é que eu sei que o Gustavo do WhatsApp é o mesmo Gustavo do telefone? Este é um problema sério. Porque a maior parte das empresas não consegue pensar desta forma. Então elas criam os canais, eles acabam tendo coletas de dados que funcionam quase de maneira independente, e quando você vai construir o Gustavo, ele fica uma coisa meio estranha. Ele fica parecendo quase um Guilherme, porque não é o Gustavo. Né? O Gustavo do WhatsApp não é o Gustavo do telefone, não é o Gustavo do aplicativo. Por quê? Porque os seus momentos, motivações e missões são distintas por canal. Né? Se você provavelmente vai utilizar o WhatsApp, como você falou, vou pedir o sorvete de pistache. Legal. Pô, o sorvete veio estragado. Você vai falar com eles no WhatsApp? Não, vou ligar. Tá? Aí você liga. Né? E a pessoa não percebeu, ela até levantou o seu ticket que você pediu o sorvete pelo WhatsApp, mas ela não consegue saber que você é uma pessoa que preza a qualidade acima de tudo, porque você fez um pedido pelo WhatsApp. O pedido em si não trouxe quem você é e qual era a sua missão. Né? Não era só um sorvete de pistache. Talvez você quisesse impressionar, né, um cônjuge com o sorvete de pistache. Fazer uma surpresa, dar de presente. E aí você frustrou a sua... Putz. Exato. E aí você vai externar isso no telefone. Quando você começa a analisar as jornadas do cliente, as cadeias de valor e todas as atividades relacionadas, tá, a produtos servicificados, é que você começa a perceber que existem muitas clivagens, muitos fragmentos de Gustavos espalhadas pela organização. Quando você junta todos os Gustavos, não tem um Gustavo só. São as personas, né? Eu tenho diferentes pessoas. Não são personas. É a mesma pessoa em momentos diferentes, né? Isso. Com objetivos diferentes. E o problema é esse, porque mesmo a construção de personas hoje, ela é tremendamente insuficiente e ineficaz. Tá? Porque ela é feita para representar um tipo de consumidor com um determinado tipo de perfil. Perfeito? Só que tudo isso era feito de maneira amostral. Você retirava uma parte de dados e tentava construir personas a partir disso. Você falava com alguns consumidores, usava design thinking e você tentava construir as personas de uma maneira bastante assertiva. Era melhor do que pesquisas de grupo focal? Era melhor. Mas hoje em dia, com inteligência artificial, você não precisa mais trabalhar por amostragem. Você captura toda a massa de dados, constrói uma persona realmente fiel. E você reclassifica os seus consumidores de uma maneira muito mais inteligente, muito mais precisa, para que você possa, inclusive, entender quando você antecipa a necessidade do cliente. Vou te dar um exemplo, de novo, bastante simples. Você vai fazer uma compra na Amazon, né? Você fez essa compra durante 2 meses seguidos. No 3º mês, se você tiver uma Alexa em casa, ela já mesmo diz, com base no seu histórico de compras, estou vendo que está na hora de você comprar sabonete, blá, 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 blá. Posso colocar no seu carrinho? Custa tanto. Você vai falar, pode.
Ela antecipou, você não precisou pedir, você não precisou lembrar do sabonete. Isto é o cerne de uma grande experiência do cliente. Não por acaso, a Amazon é uma das melhores empresas em termos de sexo no mundo inteiro, porque ela tem uma capacidade de processar dados, desenvolver personas e devolver isso na forma de produto servicificado que pouquíssimas empresas têm. Posso trazer uma polêmica? Pode. Você gosta de polêmica, né? Adoro. Tá bom. Muito bom você falar da Amazon. A Amazon aqui no Brasil, público e notório, ela tem um concorrente de peso que faz com que ela não seja a Amazon que ela é no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que é o Mercado Livre. Sim. Eu queria trazer essa polêmica óbvia para a mesa, não para pontuar os erros da Amazon, mas caso você queira, fica à vontade, mas para pontuar o que o Mercado Livre entendeu do mercado brasileiro que a Amazon não entendeu, minha primeira pergunta, tá? Segundo, eu sei que é tema das suas palestras e cursos que você ministra sobre o Customer Experience Made in Brazil. Então, puxando esse gancho do Mercado Livre, que eu acho que é uma empresa de maior sucesso aqui no Brasil versus a Amazon, que não diz respeito somente a Customer Experience, né? Uma série de diferenças. O que se compõe nessa linha do que seria um Customer Experience Made in Brazil? O que dos seus longos anos de experiência nesse mercado, o que você pontua como quando alguma grande multinacional te chama, por exemplo, assim, ó, no Brasil é diferente? Todos os países são diferentes. O Brasil tem uma característica que eu sempre gosto de enfatizar, né? Disse muito que o Brasil é o país do futuro. Na verdade, o Brasil é o país do agora. Tá. Não por acaso, um dos grandes diferenciais do Meli chama-se Same Day Delivery. Explica pra gente, por favor, o que é isso. Eu não sei se todo mundo entrega no mesmo dia. E o Meli é do Mercado Livre? Meli, Mercado Livre. Tá? Então, quando você faz um pedido no Mercado Livre, por exemplo, queimou a resistência do chuveiro, Meli, direto, porque o Meli vai te trazer no mesmo dia. Traz, impressionante. É impressionante. Tá? Então, ele soube entender que, num país como o Brasil, o senso de urgência fala mais alto. Uhum. Tá? Então, ele soube criar uma rede de entregadores, tá? Como eu disse no começo da nossa conversa, né, quando o meu ex-zelador disse que a internet tirou o Brasil da escravidão, ele falou, as pessoas podem ser motores do Meli. E você tem uma rede de entregadores que fazem com que o Meli, Mercado Livre, consiga fazer entregas, tá, numa velocidade que é incompatível com qualquer outro marketplace, salvo o iFood, tá, que é outro fenômeno. Né? Sim. O iFood é realmente espetacular. Né? Posso dizer tranquilamente que é a melhor empresa de delivery do mundo. Né? Porque se você considera o que ele faz num país como o Brasil, com todas as deficiências que a gente tem no Brasil, o iFood é realmente impressionante. Pois bem, então o Meli entendeu uma dessas características, né? Bom, o Brasil é o país do agora. Ele entende outras características. Tá? Ele tem um braço financeiro muito potente. Então, via Mercado Pago, ele consegue viabilizar essas urgências, tá, oferecendo crédito. Né? Ele consegue fazer com que você tenha um crédito inicial para poder fazer, de repente, resolver o problema do seu ar-condicionado que quebrou, então você precisa trocar ele imediatamente. Ele consegue fazer você perceber que várias lojas que são legais têm as suas unidades dentro do Mercado Livre e que podem aí ter no Mercado Livre um fiador de confiança. Então, perceba como o Meli conseguiu compreender a equação do Ross, do sacrifício, né, via crédito, via várias lojas, conseguiu entender o mecanismo de urgência do imediatismo por meio do Same Day Delivery, conseguiu também criar variedade de produtos para poder atender diversos tipos de necessidade e mais, e aí é que é matador, reviews. Toda vez que você compra no Mercado Livre, você tem produto ranqueado e você consegue ter o parâmetro sobre se vale a pena ou não aquela compra, aquela loja, assim por diante. Então, ele conseguiu ler tudo aquilo que caracteriza um consumidor como brasileiro para trazer até nós,
tá? Um nível de serviço muito, muito bom. A Amazon demorou para compreender isso, mas compreendeu. Tanto é verdade que hoje os nossos trackings de satisfação mostram quase um empate técnico entre ambas. Tá? Ela evoluiu muito nos últimos 2 anos aqui. Tanto que ela já fatura mais que o GPA. Né? A Amazon já é uma empresa hoje de mais de 20 bi, assim por diante. Então, hoje as duas praticamente dominam o cenário de marketplaces no Brasil. Tá? Ainda é uma briga francamente favorável ao Mercado Livre. Mas a Amazon ganhou muito volume, tá? Ela ultrapassou outras, só que ambas agora sofrem com a ação dos chineses, dos marketplaces chineses, Shein e Shopee à frente. Por quê? Porque eles também funcionam como redes sociais, né? E aí eles se baseiam num nível de sortimento de acessório impressionante que vem do mercado chinês, com uma capacidade de produção de small stuff que é absurda. O que também é um indicador de experiência. Por quê? Porque isso vai de encontro a uma tendência que a gente mapeou chamada felicidade fortuita. Né? Então, você está no corre, o seu dia a dia é super complicado e tal, você quer uma indulgência. Você precisa de uma indulgência. Chocolate é uma indulgência muito clássica, né? Mas quando você entra na Shein, você entra na Shopee, você vê um monte de indulgências, custando muito pouco. Então você se permite, tá, ter uma dose de felicidade fortuita fazendo uma comprinha de R$10, R$20, as famosas brusinhas, né? É isso. De novo, esses caras também conseguiram entender outro aspecto clássico do comportamento brasileiro. Conta pra gente um pouco dessas mega trends. Estou curioso aqui para saber. Se você puder dividir alguma coisa com a gente sobre elas e alguns exemplos pra gente ver, eu quero então, a gente acabou de falar de felicidade fortuita. O que é felicidade fortuita? Desculpa, é o que? É uma pequena dose de indulgência que você precisa para poder se encorajar durante o resto do dia. Então, você tá lá... Você quer ver uma que trabalha muito com felicidade fortuita, com indulgência? Bets. Claro. As bets fazem isso porque elas vão trazer uma, aspas, promessa de felicidade. Claro. E, enfim, aí elas conseguem capturar um valor enorme em cima disso. Claro. Né? O iFood trabalha muito com felicidade fortuita. Né? Quando te dá um cupom quando ele te dá as lojas favoritas, quando ele te dá um prato XPTO, compre sorvete com um cupom XPTO, enfim. Desconto. Então ele trabalha muito com isso. Né? A gente tem também uma que já é um pouco mais sofisticada, que é síndrome de Nárnia. Né? O que é síndrome de Nárnia? De novo, nós sabemos que o nosso dia a dia é pesado, a gente se defronta com taxa de juros, com renda média, com endividamento. O Brasil é um país que tem muito endividamento, 78 milhões de inadimplentes. A gente vive sob uma tensão muito grande no dia a dia, insegurança, né? É aquilo. Você sai de casa, não sabe se vai chegar, você pega um ônibus, não sabe quanto tempo vai levar, você vai para o saúde, não sabe se vai ser atendido, você põe seu filho na escola, não sabe se ele vai ter aula. Enfim, as chances estão contra nós, né, no dia a dia. Então, quando uma empresa oferece a você uma válvula de escape, um portal para que você possa se transportar para um outro ambiente, uau! Isso cria um tremendo senso de valor para a empresa, né? E para o cliente de maneira geral. Por isso que o brasileiro gosta de shopping. O shopping é uma forma de você se transportar para um outro ambiente que está descolado da rua. Tá? E ele tem um marcador social muito forte. Né? Fui ao shopping. Né? Para a maior parte dos brasileiros, ir ao shopping, comer no fast food é diferente de você comer em casa. Né? Isso é síndrome de Nárnia. Você faz um churrasco na sua casa, você está na segurança da sua casa, portanto, fora dos riscos do dia a dia, recebe pessoas em casa e aí faz aquilo. O funk, o pancadão, por que eles têm tanta predominância na periferia? Porque eles são síndrome de Nárnia. Fazem você se transportar para um outro ambiente onde você é uma pessoa diferente, onde você pode ser reconhecido porque você é talentoso, porque você dança, porque você é sexy, porque você
Faz parte é um de um grande grupo, amigo, faz parte de um grupo, tem sensação de pertencimento e assim por diante. Né? Então, são tendências que a gente olha e que fazem muito sentido, né, quando você começa a olhar o dia a dia. Quer ver uma outra super legal que acontece muito, principalmente entre os jovens? É o que eu chamo de conexão cenográfica. Cenográfica, porque a maior parte dos jovens hoje tem enormes dificuldades de relacionamento. Tá? Eles perderam a habilidade social. Né? Os jovens da geração Z têm um número de parceiros muito menor do que os das gerações anteriores. Sim. E chegam a conviver socialmente, tá, muitas horas a menos. Né? Você tem dados que falam 8 horas a menos por semana, 13 horas a menos por semana, 2 horas a menos por dia, enfim, eles socializam muito menos, eles têm muita dificuldade de relacionamento. Ainda que vivam extremamente conectados, é o que se chama de solidão hiperconectada. Né? Então, eles são super conectados, mas eles não conseguem, por exemplo, manter uma conversa olho no olho. Isso é genial, porque nós perdemos hoje a capacidade de dar atenção para as pessoas. De maneira geral, nós perdemos. De trocar, de dar a ela a nossa atenção. Como eu estou olhando para você no olho. Né? Se eu ficar olhando para você fixamente durante 2 minutos, você vai desviar o olhar. Nós perdemos essa capacidade. Aí, de repente, a gente quer olhar no celular, assim por diante. É só entrar no elevador e você vê isso claramente. Né? Você entra no elevador com alguma pessoa, você está sozinho, você vai pegar o celular. Você não vai olhar para ela. Né? Ou quando você nem mais pergunta, dia bonito hoje. Você não fala mais isso. Pitch Elevator morreu. Então, bom, considerando que a gente tem essa dificuldade de relacionamento... Pelo contrário, né? Eu adoro pessoas, né? Eu sou apaixonado por pessoas em geral, etc. E eu sempre sou o cara que puxa papo. Eu sou aquele tio velho que puxa papo. Eu também. Sempre. E eu tenho sofrido uma rejeição absurda. Porque as pessoas olham e falam, o que você quer esse cara aqui? Eu falo, não quero nada, só falei oi, tudo bem, como é que tá? Quem é você na fila do pão para falar comigo? Eu sempre puxo uma brincadeira, senhor, não sei o quê. A pessoa fala, quem te conheço? Eu falo, não, nada, só... Então, assim, até virou uma coisa estranha interagir com o outro, né? Pois é. E como é que... Mas deixa desculpa, claro. Então, o que é a conexão cenográfica? Quando você vai para as baladas, tá? E as pessoas têm dificuldade de paquera. A paquera morreu, né? Como entidade, ela sofreu uma disrupção do Tinder, né? Do Happn e tal. Então, as pessoas hoje, elas fazem os blind dates via Happn, mas na paquera, aquela coisa não existe. Mas... tem uma situação em que isso é quebrado. Instagram. Preciso registrar o momento. Pessoal, aí você cria uma cenografia, monta uma cena, faz a foto para mostrar que você é um cara super sociável, que você tem um tremendo capital social, acabou a foto, todo mundo se despeça de novo. É cômico. Isso é tão verdade que, para você ter uma ideia, na China... você sabe que o valor do trabalho é muito grande na cultura chinesa. Sim. Mas muitos jovens não têm emprego. Então, o que eles fazem? Eles criaram conexões cenográficas para mostrar que eles estão trabalhando mesmo não tendo emprego. Então, eles alugam escritórios, tá? Abrem planilhas para mostrar que estão trabalhando, mas na verdade não tem emprego nenhum. Mas é uma forma deles demonstrarem que estão. São tendências que a gente mapeia hoje quando a gente olha para o comportamento humano. Então, dentro desse comportamento, de novo, perceba como o digital influenciou comportamentos que não faziam sentido para as nossas gerações. Nós fazemos parte de uma geração, você provavelmente também faz, né, chamada modelo 30. E o que era o modelo 30? Você vai se formar, você vai trabalhar 30 anos na mesma empresa, ou seguir carreira, 30 anos. Você vai ter o mesmo par, e você vai ver com ele 30 anos, e vai comprar uma casa, e vai ver na mesma casa por 30 anos, até que você vai morrer, porque a sua vida é assim. Isso morreu. Não existe, né? Se eu for falar do meu caso, então, eu estou indo para a terceira esposa, eu já mudei de casa, sei lá, 10 vezes, e só de transição de carreira eu fiz 5. Morreu, né? Mas tudo ficou muito fluido, né? Então, esses padrões que estavam na nossa cabeça, eles foram perdendo potência. Eles simplesmente hoje deixaram de fazer sentido. Desculpa, eu te interrompi. Não, você está me trazendo uma reflexão, né? É uma discussão sociológica aqui, antropológica quase, né? Mais do que de marketing, de Customer Experience. A gente já volta no Customer Experience rapidinho aqui, mas é muito legal, porque assim,
De todos os exemplos que você trouxe, são exemplos humanos demasiado humanos, assim. São exemplos de pertencimento, de fuga da realidade por enfim, querer, né, enfim, ter uma de indulgência, de certo o que é hoje o que você chama de instagramável, né? Adoro esse termo, né? Ah, isso aqui é instagramável. Eu falo, mas como assim instagramável? O que quer dizer isso, né? É algo que é para colocar no Instagram. Isso. Então, assim, todos esses fenômenos de trends que você trouxe, claro, eu entendo elas perfeitamente, até porque elas são validadas, porque elas fazem parte de uma essência humana. Independente da geração a qual a gente está se referindo, a gente está falando de pertencimento, a gente está falando de relação, a gente está falando de vontade de fazer novas conexões, vontade de aprender, de aparecer. São coisas que todas as gerações passaram, é que agora talvez tenham maneiras de se expressar de forma diferente por conta, principalmente, do digital. O desafio agora, pelo que eu estou entendendo, é como é que as empresas usam isso a seu favor. Né? Então, é aí que entra o Customer Experience. Tá? É aí que entra a experiência do cliente. Porque ela nada mais é... Você deve lembrar de uma frase antiga do Washington Oliveto, que Deus o tenha, quando ele dizia que publicidade era tirar da vida, colocar em linguagem de propaganda e devolver para a vida. Claro. Né? A experiência do cliente, na verdade, significa assim, interpretar esses sinais da vida, tá? E tentar criar formas de gratificação para que a pessoa consiga entender por que vale a pena eu transacionar com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C. E detalhe, é importante entender que o marketing ele não é mais propriedade da empresa, ele é propriedade das pessoas, porque são as pessoas hoje que manifestam os sentidos da marca. O que é muito complicado para a empresa perder essa autoria. Você está entregando, mas na verdade não é que você está entregando, ela foi simplesmente saqueada pelos consumidores. A partir do momento que o mundo se transformou em digital, né, com muitas influências e muita repercussão digital, os consumidores saquearam os padrões de marca e hoje eles comandam a discussão, eles comandam o discurso. Então você, na verdade, precisa ter humildade de querer aprender com ele, tá, com esse consumidor, e ter também a humildade de entender que ele ressignifica, eu odeio essa palavra, mas ela cabe aqui, claro. Tá? Ele ressignifica os padrões, os valores da sua marca. Ora, quando você vai criar uma experiência, o que você está querendo? Dar a ele oportunidade de manifestar essa ressignificação, tá? Na forma de emoção, porque o consumidor está cada vez menos racional. Ele hoje toma decisões realmente straight from the guts. Tá? É realmente daqui de dentro. Tá? Por quê? Porque ele se baseia em reviews. 84% dos consumidores brasileiros hoje tomam decisões com base em comentários de amigos, de parentes e daquilo que eles leem nos Mercado Livre da vida. É assim que eles tomam decisão. A influência da propaganda é mínima. Tá? Ela tem efeito de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai batendo e fala, tá, pode ser. Mas ele vai fazer uma pesquisa prévia. Ele vai já informado sobre a decisão que ele tem que tomar. Isso quando a gente fala de compra, mas quando a gente fala de uso, as coisas são diferentes. Você faz isso. Quando a gente se conheceu, você contou a experiência da dona de casa com o pão. Isso. Né, como ela usava o pão. Isso é antropológico, porque a forma pela qual ela usa o pão traz uma série de informações de comportamento que não estão na propaganda, ou não estavam. Porque você conseguiu interpretar qual era o sentido daquilo, qual era o significado para ela de repente, fazer o pão, fazer o lanche do filho. Né? Dela, de repente, mostrar um pão, né, quando a visita está em casa e outro quando não tem ninguém. Né? As pessoas são assim. Né? Porque elas querem mostrar suas compensações. De novo, quando a gente começa a interpretar comportamento, a gente cria experiências tailor-made para comportamentos. Ou, resumindo, a trinca MMM, missões, motivações e momentos. Quando você consegue entender qual é a missão do cliente naquele momento, tá? Que missão ele precisa cumprir, qual a motivação que ele tem para cumprir naquele momento, você fala, tenho aqui alguma coisa a oferecer. Então não é você colocar um caixa automático, né? Um autocaixa, ATM. um self-checkout no supermercado. Isso. Tá?
Em que momento ele vai usar o self-checkout? Por que ele quer usar o self-checkout? O que o self-checkout precisa fazer para trazer uma correspondência à expectativa dele? Ninguém pensa nisso. Vai lá, o TI bota um self-checkout e a jornada é péssima. Né? O self-checkout dá pau, ele não funciona. Você precisa chamar o operador para poder ver. Né? Aí a sacola é só pedida no fim. Quer dizer, o Brasil conseguiu avacalhar até o self-checkout. Foi. Né? Aí, quando eu vi, por exemplo, eu tive uma experiência já há alguns anos, né? Quando eu fui num self-checkout da Uniqlo, em Nova York. Né? E aí eu simplesmente dizia o seguinte: coloque seus produtos na cesta. Coloquei os produtos na cesta, saiu a nota. É incrível, eu também passei por isso. Até fiquei na dúvida. Eu chequei, comecei a checar. A gente falou, como assim? Eu tirei e falei, não, tem coisa errada aí. Não, e não tinha. Tá? Pô, todo aquele processo que envolve a fricção de passar o produto sumiu. Eu quero fazer uma outra provocação, que eu acho que está no meu papel aqui. Posso fazer uma provocação? Deve. Eu acho o seguinte, viu, Jacques? É assim, que tá... que você tá no forefront, né? Como é que a gente pode trazer forefront? Tá na Vanguarda? Na vanguarda, na vanguarda do CX, e vivendo isso no seu dia a dia, e vendo como as empresas estão adotando, e trazendo, pelo que eu entendi, o seu papel é muito legal, né? E que também eu me vejo muito em você num outro universo, assim, de tentar entender o consumidor, que é mais onde eu tô hoje, né? Eu não entro em activation, né? Eu não entro em ativação, né? Você entra nesse universo do, olha... Vamos pensar a marca de forma holística, todos os pontos de contato, né? Você fala desde onde compra, como o que acontece durante a compra. Você pensa em jornada inteira, né? Isso. A minha empresa, ela, de certa forma, avalia a jornada, mas eu não recomendo, né? Eu não entro em ativação. Eu queria fazer uma provocação. Com certeza você tem exemplos claros do que funciona, de como está digitalizado, dessa omnicanalidade, enfim, do que deve ser feito, de trends, etc. Mas e o básico? Se a gente for pensar no básico, assim, no arroz com feijão, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo, na Disney. Desculpa falar da Disney, é um problema, né? Uma filha minha foi comprar uma bolsa numa saída de loja da Disney. A hora que ela puxou a bolsa, eu lembrei disso agora, achei legal dividir. A hora que ela puxou a bolsa para pegar, ela quebrou a alça, espatifou bolinhas pelo chão da loja da Disney. Não, era uma bolsa, era $60. A hora que eu olhei, falei, nossa senhora, meu Deus do céu. Bom, eu cheguei na loja, cheguei no balcão, falei, não, vou comprar, né? Paguei, tá quebrada a bolsa, eu quero pagar. A moça já veio e falou assim, não. Ela foi lá, pegou a bolsa, uma outra bolsa, falou assim, tá aqui. Eu falei assim, tá bom, obrigado. Ela falou assim, não, é de graça. Eu falei, calma. Minha filha acabou de quebrar a bolsa, que ela puxou com força, e aí você não só não ficou bravo, tinha um monte das bolinhas caindo pela loja. Tava todo mundo olhando, aquela coisa, o que é esse brasileiro aqui? Aí eu fui pagar pra moça, e ela falou assim, tá certo, tô te dando a bolsa. Aí eu perguntei pra ela, eu tive aquele comportamento clássico, eu falei assim, não, fica tranquila, moça, eu sou brasileiro, mas eu tenho dinheiro pra pagar, eu posso pagar. Ela falou assim, não é isso que eu quero. Eu não quero que ela chore. Juro por Deus, ela falou isso pra mim. Eu quero que ela saia feliz daqui. Cara, até arrepia de pensar, assim, desde então eu que já não era muito afeito a Disney, não era muito feliz da Disney, não gostava tanto da Disney, assim, eu conto para as pessoas, falando, cara, Disney mas fez algo muito simples e trivial. Concorda? Foi uma coisa humana. Olhou para mim, olhou para um problema. Claro, ela deve ter tido um treinamento pesado para isso. Ela não tem a liberdade de tomar essa decisão. Eu queria te perguntar, eu vou nessa linha, assim, o quanto que às vezes a empresa também tem que entender que tem um movimento inovador, mas às vezes também tem que, se é que tem que também pensar no básico às vezes. Pois é. Ou depende do estágio da empresa. Como é que você mensura isso com as empresas que você consulta? Então, nós temos um estudo sobre isso, chamado Empresas que Mais Respeitam o Consumidor. Tá? Justamente para a gente poder entender aquelas que são capazes de cumprir acordos, tá? Aquelas que são capazes de entregar o que prometem, né? E, evidentemente, são capazes de trabalhar com o básico. Mas a gente tem um componente na cultura brasileira que
precisa ser ressaltado. Nós somos um dos países com menor índice de confiança entre pessoas no mundo. Tá? Praticamente, nós, se eu não estou enganado, nós só 9% dos brasileiros confiam em outros brasileiros. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, a nossa tendência como empresa é normalmente pensar antes na fraude do que na boa vontade. Quando você vivenciou a situação na Disney, você está num país onde esse tipo de situação, quando ocorre, tá, não significa que a criança fez aquilo de propósito para ganhar uma bolsa de graça. Tá. Entendeu? Talvez aqui você tivesse um pouco dessa malícia. Dessa malícia. Tá? As pessoas poderiam interpretar desta forma. Tanto é que nós temos um Código de Defesa do Consumidor aqui. Nós fomos um país que conseguiu ter um Código de Defesa do Consumidor antes de ter uma moeda. Desculpa, repete, Miguel? O código nasceu antes do Plano Real. Ah, tá, entendi. O que é maluco, porque quando o código nasceu já não tinha consumo de fato, porque os preços variavam loucamente. Tá? Então, a gente estipulou um código para chamar as empresas à confiança, porque a confiança não existia. Você não tinha confiança nem na moeda. Com o tempo, com a moeda, a gente começou a ter noção de valor e assim por diante e tal. Então, quando você vai falar, maturidade, o que acontece é que o básico bem feito hoje, ele depende de um nível de maturidade que nem todas as empresas conseguem apresentar. E por que isso acontece? Porque nós perdemos a noção do que é o básico. Como assim? Não entendi. Pois é. Você vai tomar uma média na padaria. Para quem não é de São Paulo, um café com leite. Isso, café com leite e um pão na chapa, certo? Então você vai lá, pede, o cara vai lá e te entrega aquilo, né, no copinho americano e tal. Certo? É uma média, né? Para boa parte da população, aquilo num boteco está super 10 de 10, tá? Há algum tempo, para qualquer pessoa, de qualquer substrato da população, aquilo estava 10 de 10. Hoje em dia, cada vez mais, extratos dos nossos consumidores passam a considerar que determinados básicos são de fora, não fazem parte daquilo que ele quer viver. Então, nós, por incrível que pareça, nós como consumidores e como empresas, estamos aprendendo a excluir e não a incluir. Logo, o conceito de básico varia muito conforme o tipo de grupo a que você pertence. Tá. E como o pensamento é tribal, para que você não possa... É o que se chama de conformidade, né? Uma teoria do Cass Sunstein que é ótima, né? Você, muitas vezes, vai contrariar aquilo que você acredita porque você precisa seguir o pensamento do grupo. O código social. O código social. É isso aí. Então, o que é o básico? O básico é você passar no autocaixa e o autocaixa, para boa parte da população pode ser isso. Mas para outras pode ser, não, esse autocaixa precisa ser muito mais rápido do que o que é. Eu gostaria que a sacolinha tivesse embutida no preço do produto. Eu gostaria que ela já emitisse o ticket de estacionamento. Você começa a querer exigir coisas, tá, que o distinguam do resto. E isso é um comportamento clássico do brasileiro. Tá. O famoso... Roberto Amata na veia, você sabe com quem você está falando? Nós estamos, por incrível que pareça, assumindo comportamentos elitistas, mesmo que a gente não seja elitista. Então, esse conceito do básico fica difícil de ser aplicado, porque o que vale para mim não vale para você. Não, mais uma vez você volta, e é isso, né? Básico para quem? Né? Porque é isso. Volta de novo no entendimento dos segmentos onde você atua. Vai depender da empresa, do tipo de consumidor que você tem, da maturidade que da ela maturidade tem. Que a empresa está para desenvolver aquilo e entender o básico de cada um. De novo, comportamento. Se você não estuda comportamento, você não oferece experiência. Muito legal.
Jax, esse é um canal que a gente faz bastante push de cortes, né, etc. Acaba tendo uma audiência legal. Tem perfil de pessoas variadas que trabalham com marketing, comunicação, pesquisa, inovação. Tem jovens que assistem a gente, etc. E o que eu costumo perguntar no final sempre é assim, você que é um dos líderes e um dos maiores nomes de CX no Brasil, quiçá do mundo, que mensagem... Tá exagerando, tá? Tá exagerando. Coisa básica. É o básico que eu podia oferecer. Qual que é a mensagem que você deixa para alguém que trabalha nessa área hoje, tá? Que está construindo a sua carreira nessa área, tá? E que ouvindo você aqui hoje pode aprender alguma coisa, já aprendeu obviamente ao longo de toda a entrevista, mas uma mensagem que você deixaria para ela um dia ser um profissional como você? Não seja um profissional como eu, mas sejam vocês mesmos. Eu acho que isso é um princípio fundamental. Tem uma coisa que eu acho muito legal do Scott Galloway. Não façam o que vocês gostam. Aprendam aquilo que vocês fazem bem. Se vocês fazem bem o trabalho que envolve entender o comportamento do cliente, extrair insights deles, criar experiências, criar ativações, desbloquear valor em CX, atender bem o cliente. Se vocês gostam de gente, se vocês aprenderam que vocês gostam de gente, sigam em frente. Porque vocês vão sentir um tipo de satisfação diferente. Quando a gente aprende aquilo que gosta, a gente acaba fazendo... a gente acaba descobrindo novas oportunidades. Porque quando a gente se segue apenas aquilo que gosta, né, o que supostamente a gente gosta, não quer dizer que a gente saiba fazer aquilo bem. Então, pessoal, olhem bem para a carreira de vocês. Nós estamos num momento em que há muita transição de carreira e há muitas oportunidades nascendo, com inteligência artificial, inclusive. Tá? Então, tentem aprender aquilo que vocês fazem bem. Se aquilo que vocês fazem bem envolve a experiência do cliente, sigam em frente. Se não, se vocês acham que vocês gostam de experiência do cliente, mas não fazem muito bem, é melhor talvez repensar um pouco o destino da sua carreira. Porque uma das grandes falácias, né, um dos grandes equívocos que a gente segue na nossa vida é acreditar que a gente deve perseguir o nosso sonho. Nem sempre. Muitas vezes o nosso sonho a gente descobre fazendo e não sonhando. Concordo plenamente. Aprende no caminho, né? Jax, muito obrigado. Foi um prazer enorme te ter aqui. Valeu. Obrigado mesmo, cara. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.